Inter, estaremos contigo. Tu és minha paixão. Não importa o que digam, sempre levarei comigo minha camisa vermelha e a cachaça na mão. O gigante me espera para começar a festa. Xalaialaia, xalaialaia, xalaialaia. Você me deixa doidão. Xalaialaia, xalaialaia, xalaialaia. Inter do meu coração. Ser campeão é bom demais. Ser hexacampeão é prolongar por 6 anos o grito vencedor. Ser octa, então nem se fala. Haja fôlego para comemorar. Somem-se todos os gritos colorados. O Inter está novamente com a faixa no peito. Em mais um feito inédito, o clube chega aos 30. Sim, o Esporte Clube Internacional é 30 vezes o campeão gaúcho de futebol. Glória do desporto nacional, ó Internacional, que eu vivo a exaltar. Levas a plagas distantes, feitos relevantes, vives a brilhar. A década de 20 já encontra o futebol gaúcho com seu campeonato estadual. A primeira edição foi em 1919, com o Brasil de Pelotas como campeão. Até aquele ano, os clubes de Porto Alegre disputavam o chamado Campeonato da Cidade, no qual o Internacional foi pentacampeão nos anos de 1913 a 1918. O Campeonato de Porto Alegre continuava existindo, e seu campeão decidia com o vencedor da disputa do interior o título estadual. Nos anos de 23 e 24, não houve a decisão do título, porque o Estado vivia a Revolução Federalista. Chegou então o ano de 1927. Depois de 9 anos, o Internacional vencia o Campeonato de Porto Alegre e tinha direito de disputar o título estadual. O adversário na decisão foi o Grêmio Bagé, vencido por 3-1 no Estádio da Baixada, o campo do Grêmio, no dia 7 de setembro. Pela primeira vez, os colorados comemoravam o título gaúcho com ídolos como Barros, Nenê e Miro, autores dos gols da final, ou ainda Grante, Meneghetti, Ribeiro e Lampinha, entre outros. Os anos 30 marcaram um predomínio amplo do interior sobre a capital no Campeonato Gaúcho. Em apenas 3 oportunidades, Porto Alegre ficou com o título. Coube ao Internacional conquistá-lo em 1934, em meio a muita reclamação. O título de Porto Alegre veio após a vitória sobre o Grêmio por 2-1. Porém, foi na decisão contra o time do 9º Regimento de Infantaria, atual Farroupilha de Pelotas, que criou-se a confusão. A final foi mais uma vez no Estádio da Baixada dos Moinhos de Vento, e a vitória colorada no dia 16 de dezembro foi de 1-0, gol de Tupã, o maior ídolo da época. As reclamações pelotenses vinham do fato do gol ter sido anotado num pênalti supostamente mal marcado. Houve até desafio para uma revanche que não foi aceito pelo Inter, que só queria mesmo comemorar seu 2º título estadual. Enquanto o mundo sofria com a Segunda Guerra Mundial, o futebol gaúcho conhecia no início dos anos 40 um verdadeiro exército de jogar bola. Um verdadeiro batalhão de garra, força e, acima de tudo, muita técnica. O Internacional formava o chamado rolo compressor. Vencido o Campeonato da Cidade, o título de 1940 foi decidido contra o Grêmio Bagé. Na partida final, no dia 24 de novembro, no estádio da Timbaúva, deu Inter 2-1. O primeiro bicampeonato estadual veio em 41. Mas a decisão do título aconteceu numa tranquila goleada de 6-2 sobre o Rio Grande, no dia 1º de fevereiro de 42, mais uma vez no campo da Timbaúva.
O primeiro tricampeão da história do futebol gaúcho foi o Inter, em 1942. O Rolo continuava passando por cima dos adversários e apenas cumpria sua tradição, aplicando 4-1 no Floriano de Novo Hamburgo, na final, disputada no dia 25 de outubro no Estádio da Baixada. Mais um campeonato na casa do rival Grêmio. O inédito tri foi sucedido por um não menos inédito tetracampeonato gaúcho em 1943. O placar do último jogo nem parecia de uma final de campeonato. 7-1 contra o Guarani de Cachoeira no campo do São José, no dia 17 de outubro. O Rolo Compressor já era reconhecido nacionalmente quando foi pentacampeão em 1944. No final, uma goleada mais incrível que a do ano anterior. 9-0 em cima do Grêmio Bagé no estádio da Timbaúva, num histórico 22 de outubro. A série de campeonatos do Rolo terminou em 1945. Ex-campeão da cidade, ex-estadual. Na final, dia 18 de novembro, na Timbaúva, vitória de 3-1 sobre o Pelotas. O Inter era o verdadeiro papai do futebol gaúcho e o papai é o maior. Papai é o maior, 3 vezes sem igual. Jogo é jogado, não é chorado, é colorado internacional. Como não recordar o time base que marcou a história do futebol gaúcho? Embora com modificações ao longo do tempo, os colorados sempre lembrarão do Rolo com Ivo, Alfeu e Nena, Assis, Ávila e Abigail, Tesourinha, Rui, Adãozinho, Eliseu e Carlitos. Não houve limites estatísticos para estes craques e outros como Viana, Vilauba, Russinho, que também fizeram parte deste super time. Apesar de derrotado no campeonato da cidade em 46, o Rolo não havia terminado. Em 47 veio a reconquista do título gaúcho com basicamente o mesmo time. Foi uma vitória com um tapetão e tudo. O primeiro jogo entre os finalistas, Internacional de Floriano, estava 2-2, quando o juiz Miguel Salaberry marcou pênalti para o Inter. A torcida do time de Novo Hamburgo invadiu o campo. A partida acabou suspensa, mas a penalidade foi cobrada 5 dias depois, quando foram jogados os minutos finais do jogo que terminou em 3-2 para o Internacional. No segundo jogo, na Timbaúva, em Porto Alegre, o Floriano venceu por 2-1 no tempo normal, mas na prorrogação, Carlitos garantiu ao Inter o título. 1948. Marcou mais um bicampeonato colorado. Na final do certame, vitória de 7-0 sobre o Grêmio Santanense. Jogo disputado na Colina Melancólica, campo do Cruzeiro de Porto Alegre. Este era o último título dos anos 40 e o último do jogador símbolo da época, Tesourinha, que iria para o Vasco tempos depois. Os anos 50 trazem ao Inter a esperança de ter uma equipe capaz de suceder o Rolo Compressor. Já em 1950, vem mais um título, o 11º. As finais só ocorreram no início de 51 e no último jogo, o Inter batia o Brasil de Pelotas por 1-0. O bicampeonato, em dezembro de 51, veio novamente na Colina, com uma vitória de 6-1 sobre o Rio Grande. Em 52, o Inter garantiu o título fora de Porto Alegre, ganhando de 2-1 do Floriano em pleno estádio dos Taquarais, em Novo Hamburgo. Era mais um tricampeonato na história colorada. O Tetra, em 53, viria a encerrar mais uma série de conquistas consecutivas e seria obtido no dia 20 de dezembro contra o Brasil de Pelotas, numa vitória de 3-2. Já não era mais possível chegar ao Hexa como na década de 40, mas o Internacional tinha um time de primeiríssima linha. Tanto que em 55 recuperava o título estadual numa vitória sensacional de virada contra o Brasil de Pelotas. 3-2, depois de estar perdendo por 2-0. E o que é melhor, em casa, no estádio dos Eucaliptos. Os heróis já tinham seus nomes na história do nosso futebol. Milton, Florindo e Oreco, Paulinho, depois Mossoró, Salvador, depois Lindoberto, e Odorico, Luizinho, Bodinho, Larry, Jerônimo e Chinesinho.
Tão importante quanto eles, o maestro, o técnico Francisco Duarte Júnior, o Teté, que usaria este Inter como base para a seleção brasileira campeã pan-americana em 1956, no México. O início dos anos 60 preocupava a torcida colorada. Fora de campo, o clube tocava adiante o sonho de construir um grande estádio. Dentro do campo, o Grêmio ameaçava chegar ao até então inédito hexacampeonato. Foi quando, em 1961, o campeonato mudou. Terminou a disputa do campeão de Porto Alegre contra o do interior. E foi quando os colorados quebraram a série de 5 títulos do Grêmio. Com uma rodada de antecedência, o Inter, do Diabo Loiro Sapiranga, torna-se campeão ao derrotar o Pelotas em Pelotas por 2-1 de virada, transformando em amistoso o Grenal que deveria ser decisivo. Veio então a série de 7 títulos gremistas. Estava quebrado o encanto e o ineditismo do hexa do rolo compressor. O Grêmio era hepta. Era hora de começar de novo. E começar em casa nova. Com a inauguração do Beira-Rio em 69, começa uma nova etapa na história. Já no primeiro ano, o primeiro título. Num 0-0 no novo estádio. Pela primeira vez, o Inter era campeão gaúcho em cima do rival. Papai voltava a ser o maior. Em 70, o Brasil inteiro comemorava o tricampeonato mundial. O Inter, por sua vez, vibrava com o biestadual vencido por antecipação no dia 20 de outubro, com a vitória de 2-0 sobre o 14 de julho de Passo Fundo no Beira-Rio. No ano seguinte, novamente título antecipado, dessa vez buscado no interior, com uma vitória de 2-0 sobre o Esportivo em Bento Gonçalves. O Tetra, em 72, veio em mais uma vitória sobre o Esportivo. Outra vez o clássico final nada valeria. Em 73, parece que seria no Grenal a decisão do título. O Inter precisava vencer o Gaúcho no Beira-Rio para ser pentacampeão antecipado. 0-0 e o tempo regulamentar esgotado. Seria no Grenal a decisão? Não. Atenção, Valdomiro para a cobrança. 3 minutos e 15 adiante do tempo regulamentar de partida. Valdomiro vai cobrar o escanteio. Atenção, correu, bateu aberto, cabeceio, escurinho para o cantejo. Aí, gol! Gol de Dejair! Gol de Dejair! O Internacional é campeão! Ninguém mais ganha do... Glória do desporto nacional. Muitos aspectos históricos marcariam o campeonato de 74. O Inter não seria apenas hexacampeão pela segunda vez. Num fato inédito nos tempos modernos, o time não perdeu nenhum ponto do certame, levou apenas 2 gols na competição e pela primeira vez na história derrotou o Grêmio num jogo final. 1-0 no dia 1º de dezembro. Para o ataque, o time do Internacional cortou a defesa do Grêmio, rebate de Paulo César, ele corre, avança pela intermediária, se aproxima da entrada da grande área, ainda Paulo César abriu pela ponta esquerda, rolou bem para Lula, Lula cruzou para dentro da área, entrou escurinho, cabeceou pelo comando, Cláudio Miro vai, voltou para Valdomiro, uma bomba, gol! Valdomiro para o Internacional. 25 minutos de partida. Aproveitando uma falha de Anchieta, que tentou responder de cabeça e fez um passe para Valdomiro. Aproveitou, chutou para o canto esquerdo de Picasso, determinando a abertura da contagem. Agora, coluna 1 no jogo 4 da loteria. Bola do barbante de Picasso.
Chegava 75. Era o ano de igualar o feito gremista e ser heptacampeão. Para isso foi preciso juntar um prata da casa que estava fora as estrelas já existentes como Manga, Figueiroa, Falcão, Paulo, César e Lula. Era Flávio, o minuano, que voltou de Portugal e no dia 10 de agosto colocou fim ao privilégio dos 7 títulos seguidos do Grêmio. Prepara-se para fazer a cobrança agora, Pontes entregando para Vacaria. Vacaria está no campo de defesa, pode suspender para o campo de ataque. De perna esquerda movimentou a bola Vacaria tentando para Flávio, corta de cabeça aberto. Voltou a bola para Valdomiro entregando para Batista. Batista pelo campo de defesa, agora para Valdomiro passou pelo Tabajara. É um ataque perigosíssimo, Internacional vai agora com amplo espaço pela direita. Tentou a cruzada, Valdomiro cruzou, atenção, bateu no peito do Picasso, voltou para Flávio, atirou. Pode ser o gol do heptacampeonato que o Inter não tem. Flávio levanta o Beira-Rio do Porto de Portugal para o Porto Alegre. Hepta gaúcho e ainda como campeão brasileiro, o Inter chega a 1976 para buscar o máximo. Era a hora do Horta. Um novo matador era buscado para acabar com o Grêmio. Seu nome, Dario. Seu título, Rei Dadá. O Dadá Maravilha, dono do Beira-Rio naquele dia 22 de agosto. Arrancando para o contra-ataque, atenção, são 3 atacantes contra Tadeu sozinho. Atenção, Lula entrou pela área para Dario, vai marcar o gol, atirou. Gol! Dario marca o gol, corre como um garoto serelepe, vai abraçar o Manga, correu de um lado para outro, atirou-se no colo do Manga. O Internacional constrói um placar, quem sabe, indesmanchável a esta altura do jogo. O árbitro autoriza. Nas margens do Guaíba o povo canta e se levanta de emoção. É grito de raça indomada, é a fibra de um povo viril, é a torcida colorada, é o maior time do Brasil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, gol! 8 vezes campeão, esse é o Internacional. Considerado por muitos como o maior time da história colorada, a equipe do Octa tinha Manga, Cláudio, Figueiroa, Marinho Pérez e Vacaria, Caçapava, Falcão e Paulo César, Valdomiro, Dario e Lula. Mas era um time tão fantástico que se dava ao luxo de ter reservas como Batista, Jair, Escurinho e o próprio Flávio. Foram 8 anos inesquecíveis, onde também brilharam outras estrelas como Gainete, Scala, Pontes, Schneider, Hermínio, Tovar, Braulio e tantos outros. Fibra de um povo viril, é a torcida colorada, é o maior time do Brasil. 1, 2, Perdido o título em 77, mudou o time. Poucos octacampeões restavam em 78. Mesmo assim, veio a reconquista e em clima de heroísmo. Vitória de 2-1 no Estádio Olímpico com meio time reserva, mas no banco um jovem e determinado treinador, Cláudio Duarte. Dentro do campo era tudo com o símbolo Valdomiro, autor dos 2 gols colorados nos 2-1 final. Pela primeira vez, o título era conquistado no Estádio Olímpico, um sabor novo e maravilhoso para a massa colorada. Este mesmo gosto seria sentido em 81, quando o ponteiro Silvinho se consagrou ao marcar o gol que valeria o título no empate de 1-1. Mais uma vez o Olímpico era palco. Mais uma vez Cláudio técnico e o presidente era José Asmus. Em 82, o Bi viria novamente no Olímpico, dessa vez com vitória de 2-0. Um novo herói surgia naquele título. Com 5 gols nos 2 clássicos da fase final, seu nome virou sinônimo de gol e festa para os colorados. Tudo era Geraldão. Geraldão, és um grande artilheiro, alegria do povão. Saiu do parque, foi pra rua de Javali, com a sua grande força, no campo de Sicaê. Foi pro Olímpico, uma desilusão, chegou lá no Beira-Rio para ser o campeão.
Ainda com Geraldão do time, o Inter seria tri em 83, mas nem precisou chegar ao Grenal final. A conquista veio por antecipação numa vitória de 2-0 sobre o São Borja no Beira-Rio no dia 23 de novembro. O quarto tetracampeonato da história colorada veio em 84 e foi alicerçado numa campanha muito boa na fase final. Apesar de tropeços, o Inter terminava o turno das finais com 3 pontos à frente do Grêmio, diferença que parecia indesmanchado, principalmente depois da vitória colorada no clássico Grenal. Bola com o Luiz Carlos chegou, dividiu com o Luiz Carlos do Grêmio, entregou para Paulo Santos pela ponta direita em cima do Casemiro, passou por ele, vai cruzou, para trás, entrou Galvão de bicicleta, tiro gol! Do Internacional, uma pintura de gol, um gol cinematográfico do Internacional. A la holandesa arrancou para um contra-ataque o Internacional. Rubem passa para Luiz Carlos para Paulo Santos, cruzou para a área, entrou Mauro Galvão de meia puxada, quase meia bicicleta para marcar. 14 minutos e 30, Beira-Rio enlouqueceu 1-0 o Internacional, Belmonte. O Paulo Santos tinha perdido um gol feito, fez uma jogada sensacional pela ponta direita, foi a linha de fundo, cruzou, Mauro Galvão. Glória do desporto nacional, ó Inter. A grande vantagem acabou propiciando o final mais esquisito de um campeonato nos últimos anos. O Inter foi campeão com uma rodada de antecipação, mesmo perdendo em casa para o Brasil de Pelotas por 1-0. O detalhe é que o Grêmio não se aproveitou disso, sendo derrotado impiedosamente pelo Novo Hamburgo e dando a chance aos colorados, ainda que constrangidos com a derrota, dessem a volta olímpica no Beira-Rio. Assim, o Clube do Povo chegava à sua 29ª conquista estadual. Já estava na hora de arredondar o número. Um arredondamento que demorou, custou muito sofrimento, mas aconteceu. Embora o futebol gaúcho tenha transposto as próprias fronteiras do estado e do país, conquistando títulos de toda a espécie, o campeonato regional sempre surge como um desafio. É a rivalidade Grenal, a ambição do interior, a bravura rio-grandense transposta para o esporte, tornando sempre acirrada a disputa. Pensando nisso, o Inter formou um grupo de jogadores de alto nível no início do ano. A prioridade em 91 era buscar o 30º título regional. Passado o Campeonato Brasileiro, era hora de encarar a realidade local num desafio em 2 tempos. O primeiro era uma espécie de aperitivo, a Copa Governador. Para os colorados foi um aperitivo gostoso, saudável e que serviu para mostrar o poder de fogo de um time campeão que surgia. Foram 8 jogos com 5 vitórias e 3 empates. O time, treinado por Abel Braga, que sucedeu Enio Andrade, nem levou gols e no dia 4 de agosto garantiu vaga na Copa do Brasil de 92 e colocou na garganta da torcida o já saudoso grito de campeão. Grito que veio com a vitória de 2-0 sobre o surpreendente São Luís de Juí. É uma falta que Luiz Fernando vai cobrar. São 46, um adiante no tempo regulamentar. Luiz Cunha Martins vai autorizar, toma larga distância o garotinho do Inter. A festa é total, Lima também vai jogar sua camisa pro torcedor. Luiz Fernando meteu na área, olha a bola pingando, sobrou pro Cuca, tentou pro Luiz Aragão, pro Cuca, tirou gol! Gol! Cuca! Cuca! Sua camisa é jogada pro povo colorado no Beira-Rio. Fala na gaúcha, Cuca! Fala, Cuca joga sua camisa pro povo colorado. Sem camiseta não pode retornar a campo. Mas que importa voltar nesse momento. O gol acontece a 46,5, 2-0. Esse gol confirma o título. Esse gol é de Cuca. Esse gol é o título da Copa Governador. Ele vai direto pro vestiário, abandona o jogo, não quer saber de nada. Cuca faz Inter 2-0, Macedo. É a festa do
do Internacional. Cuca é expulso de campo, mas que nada, ele é expulso porque marcou o gol do título. Terminou! O gol da vitória. Internacional. Estava feito o apronto do favorito. Terminava o aperitivo. Uma semana depois, no dia 11 de agosto, começava para o Inter o gauchão propriamente dito. Num jogo antecipado, o time ia a Getúlio Vargas enfrentar o Taguá, novidade na primeira divisão. Coube ao futuro campeão marcar o primeiro gol do certame. 4 minutos passados no primeiro tempo, Inter no ataque, para o Elcinho, soltou para Cuca, carregou pela minha direita, perigo no lance, passou pelo Mauro, levou para o fundo do campo, ainda Cuca, grande jogada, vai cruzar, dominou, venceu o marcador, limpou para o pé esquerdo, cruzou, com o perigo, chegando no Fernando para o golpe de cabeça, vai entrando, de dentro do gol, é gol! Gol! Fernando de cabeça, marca para o Internacional, no cruzamento do Cuca, que veio da ponta direita depois de uma grande jogada, a bola do segundo pau, cabeçada pelo Luiz Fernando, passou do Oneide, dentro do gol, Mauro estava salvando, mas Paulo Iguaraçá, o Bandeira estava confirmando que a bola tinha passado a linha fatal e por isso o Inter está marcando 1-0, primeiro gol do Campeonato Gaúcho de 1919. No final, Inter 3-1 fora de casa. Era o primeiro passo. Dia 17 de agosto marcou o primeiro jogo no Beira-Rio. Um jogo que acabou se tornando a maior goleada da competição. Inter 6-1 no Passo Fundo. O mês de setembro começava e o Inter conquistava mais uma vitória. 2-0 sobre o Brasil de Pelotas no Beira-Rio. A boa fase seguia com a vitória de 2-1 sobre o Glória, novamente no Beira-Rio, no dia 4. No dia 8, mais um importante passo. Em pleno estádio Alfredo Jaconi, o Inter ganhava de 2-0 do Forte Juventude. Em Venâncio Aires, o Internacional conheceu a derrota no Gauchão 91. 1-0 Guarani no dia 15 de setembro. Muita chuva e preocupação. Estaria entrando numa má fase a equipe? A resposta para essa pergunta não foi dada 3 dias depois. No Beira-Rio contra o Lajeadense, a torcida sofreu muito com a atuação colorada. Até que Elcinho marcou o gol salvador aos 33 do segundo tempo. Este gol levava o time em vantagem na classificação para o primeiro Grenal do ano. Entretanto, no clássico do dia 22 de setembro, o que se viu foi um Inter que cedeu ao tradicional rival, perdeu por 2-1, balançando sua condição de favorito absoluto ao título. Hora de mudanças. Sai o técnico Abel, entra Cláudio Duarte. Na estreia do novo treinador, em Rio Grande, dia 29 de setembro, vitória bem ao estilo de Cláudio. 2-1 de virada, com muita raça e com Edson Galgado de reserva, a capitão do time, mostrando sua utilidade. Grande lance do Célio, Célio para Marquinhos, Marquinhos no comando para Lima, apareceu, tentou a bola para Edson de cabeça, gol! Gol! Edson, o capitão colorado, que apareceu na hora H, ali na posição de centroavante, mas com a camisa 11 de Peixinho, para meter a bola aqui em Rio Grande, de Peixinho pro fundo da rede do São Paulo, na marca de 20 minutos e meio da etapa final de partida. Empata o Internacional. Edson, o capitão do Claudião, o capitão do Internacional, empata a partida, agora tudo igual. São Paulo 1, Internacional também 1, o gol é a emoção maior do futebol. José Alberto Andrade. E o gol começou pelo lado direito, no levantamento do Elcinho Lima. Já tentou a cabeça. Para terminar a fase, mais 2 vitórias. 4-1 sobre o São Luís no Beira-Rio e 2-1 no Lanterna Aimoré em São Leopoldo. O Inter garantia em São Leopoldo a melhor campanha da primeira fase. Chegou então a fase semifinal. Por sorteio, o Inter começou essa etapa decisiva contra ninguém menos do que o Guarani em Venâncio Aires. Já era uma prova de fogo na primeira rodada. O melhor do interior na primeira fase e o mesmo Guarani que havia vencido o Inter. Pois foi o time de Venâncio que abriu o placar naquele dia 10 de novembro. 11 minutos depois vinha o empate colorado
E ainda no primeiro tempo, gol da virada. Um gol de raça, um gol de arrojo, um gol de Lima. Lima vai marcar de cabeça, de meio gol. Gol do Internacional. Uma jogada de Edson. Edson entrou pela ponta esquerda, parou, levantou. Lima entrou, meio se agachando de cabeça, dividiu com o zagueiro, deu de cabeça na bola no zagueiro, mas mandou de cabeça pro fundo do gol. 43 minutos, machucado no rosto, mas de cabeça na raça, Lima desempata a partida. Ô Regis Oyer. Tudo começou com o Cuca, ele estava pela meia direita e virou todo o jogo lá para o outro lado, para o Edson. Ele recebeu, ajeitou e cruzou a entrada da pequena área no segundo pau. Lima de cabeça meteu no lado esquerdo do goleiro Beto, fazendo... Ganhou moral do time de Cláudio Duarte para a partida contra o Brasil de Pelotas 3 dias depois. A atuação não repetiu a anterior, mas o placar foi o mesmo. 100% de aproveitamento, um gol de Célio Silva e outro de Alex. Jogados 39 minutos, etapa inicial, Inter 1-0, Inter no ataque, bola com Cuca, arrancando lá pela meia esquerda, ainda Cuca levando em velocidade, soltou grande bola, encontrou Elcinho, colocado pela ponta esquerda, Elcinho fez o domínio, marcado pelo Silva, vai tentar envolvê-lo, levou pro fundo do campo, Silva dá combate, vantagem do Elcinho, chegou também Marco Aurélio, tira a bola dele, mas sai com bola e tudo pela linha de lado, é lance manual, cobra o Internacional, ou falta que teria marcado o juiz da partida, hein, Silvio? Parece que ele marcou a falta favorecendo o Inter na jogada do Elcinho pela esquerda. Arçou pro Alex, vai girar, girou no canto, golaço! Gol do Internacional, Alex! Numa bola que veio lá da esquerda, passou pelo zagueiro, o Alex fez um giro meio desengonçado, mas absolutamente oportuno e feliz. Tocou a bola no pé trocado do Osvaldo, marcando o segundo gol do Internacional. São 39 minutos e meio, etapa inicial. Alex, o pai do garotinho Pedro Ernesto, está fazendo 2 para o Inter, 0 para a equipe do Brasil. Era hora de decidir a liderança do grupo. Em Caxias, no dia 17 de novembro, um jogo cheio de emoção dentro e fora do campo. O Juventude sai na frente e cede o empate num gol de pênalti, muito contestado pelos caxienses, que Célio Silva converteu. 4 dias depois, uma nova batalha entre os líderes. No Beira-Rio, Inter e Juventude antecipadamente decidiam quem estaria na final. Só a vitória servia os colorados. Estava muito difícil. Eram 43 minutos do segundo tempo e 0-0. Esta falta é perigosíssima. 42 e 42. Vamos fechando 43 quase. Uma falta perigosíssima contra o Juventude pela direita de ataque do Internacional. Marquinhos pediu para cobrar. É ao lado da área. Um bolo de jogadores da marca do pênalti. Momento decisivo no jogo. Prepara-se Marquinhos para fazer a cobrança da falta. 43, faltam 2, 0-0 no Beira-Rio. Prepara-se Marquinhos para fazer a cobrança da falta. Atenção, vai levantar, movimento-se os jogadores, movimento-se para cá, para lá. Marquinhos colocou no segundo pau de cabeça, sério. Bateu dentro, vai entrando e é gol! Gol do Internacional! Um golaço de cabeça do zagueirão Célio Silva! Na gritaria da comemoração do gol no microfone do Regis Oyer. Um testaço do zagueiro, que já tinha 2 votos e agora vai acabar levando uma unanimidade. Zagueiro Célio, de testa, pegou no travessão, foi morrer no fundo do gol. 43 minutos o gol do Internacional, que pode ser o gol da classificação para as finais, Antônio Carlos Macedo. Eu já tinha escolhido o Célio como melhor do jogo, com o seguinte argumento: defende e ataca. Agora ele não só defendeu, atacou, como decidiu o jogo para o Internacional. Cruzamento pelo alto. O Inter só não estava garantido na final porque tinha ainda pelo menos uma batalha dificílima. Dia 24 de novembro, o Brasil em Pelotas era o desafio. Jogando suas últimas chances no campeonato, o Chavante sai na frente, mas Célio Silva parecia predestinado a aliviar o Internacional e levá-lo às finais. Foi do zagueiro goleador o gol de empate. O Juventude não dava trégua. Embora atrás na tabela, obrigava o Inter a vencer seu último jogo no Beira-Rio contra o Guarani de Venâncio Aires. Edson abriu o placar.
Fernandes garantiu a vantagem defendendo um pênalti e Gerson, substituto do goleador Lima, cumpriu sua promessa de que faria o gol da classificação. Grande bola, recolheu pela ponta direita, recebeu do Marquinhos, lutou contra o adversário, tentou passar, não conseguiu, voltou a bola para Marquinhos, passou pelo marcador, passou pelo segundo, levou para o fundo do campo, grande passagem, vai cruzar, cruzou para o Gerson, livre de cabeça, gol! Gol! Internacional, gol marcado pelo Gerson de cabeça, parando no segundo pau numa jogada simplesmente fantástica, pela competência, pela qualidade, pela técnica, pela exuberância do jogador Marquinhos, que passando por 3 adversários, indo no fundo, cruzando na medida para que o Gerson centroavante conseguisse com absoluta tranquilidade, a 17 minutos da etapa complementar, estabelecer 2-0, confirmar a vitória, a classificação do Internacional e fazer a festa do povo colorado aqui no Beira-Rio, Silvio Benfica. Hoje pela manhã ele me disse que precisava de um gol para ter mais tranquilidade. Antes de começar o jogo, agora à noite, ele garantiu que marcaria o seu gol e está pagando a promessa na jogada. Vieram os grenais decisivos. O primeiro duelo foi no Olímpico no dia 1º de dezembro. Mesmo tendo empate como resultado positivo, o Inter tinha mais gana, mais objetividade e tinha a força do irrequieto Alex. Atenção para Daniel, Daniel pela ponta esquerda, lá vem bola, entrou o Alex, vai marcar, vai entrando, é gol! Gol do Internacional, Alex, na cruzada, Alex se antecipou, bola no chão, desviou do corpo de Emerson, tirando o alcance de Emerson, foi quase um drible sobre o goleiro. 32 minutos e 20 segundos o tempo do gol, Silvio Benfica. Alex, maluco, irreverente, que aos poucos vai sendo adorado pela torcida do Inter. Ele tem entrado nessa fase final do campeonato e decidido jogos a favor do Internacional. Há pouco discutia com o Cuca, mas teve tranquilidade e segurança, foi para o meio da área, esperando um cruzamento que veio da esquerda pelo Daniel, tocou com a perna esquerda, tirou Emerson e Alex, o irreverente, coloca o Inter na frente nesta decisão. Inter 1-0. Esse gol é uma homenagem à lei de Murphy, porque outra vez João Marcelo foi cortado. Limpar a jogada como limpou em cima do João Marcelo é um escândalo que se repetiu 30 vezes no Grenal. Aí entrou de pé esquerdo na pequena área pelo meio Alex, que merece fazer o gol, e é 1-0 para o Inter Grabowska. Alex, em 4 clássicos, marca o seu primeiro gol, é o gol 467 do Inter na história dos Grenais, o gol 46 do Colorado no campeonato, o terceiro de Alex. O Inter precisa de mais um ponto para garantir o título. Kenny Braga. Foi ele, Ranzolin, só podia ser ele, Ranzolin. O Alex, Deus premia os bons. Eu lutei durante toda a semana para que o Cláudio Duarte escalasse o Alex, que é ponteiro de ofício, tem a camisa 7 nas costas, é um bravo jogador, e Deus premiou o esforço desse rapaz que está merecendo o reconhecimento da crônica esportiva do Rio Grande do Sul. Mas como o futebol gaúcho sem discussão parece algo impensável, uma batalha jurídica se criou porque o Inter não concordou com o exame antidoping imposto pela Federação Gaúcha de Futebol e o Grêmio buscou na justiça uma vitória que dentro do campo não havia obtido. A semana de 1º a 8 de dezembro foi de futebol fora de campo. Mas as manobras políticas do Grêmio se refletiram dentro de campo e apesar de o Beira-Rio receber 9 colorados para cada gremista, o time de Espinosa deu um susto. Venceu por 2-0 e até volta olímpica deu, tentando pressionar o resultado final do campeonato que poderia vir no tribunal. Pois foi no tapetão que o Inter provou que um título tem que ser conquistado por um clube e não só pelo time. Depois de um julgamento com mais de 10 horas de duração, veio a ratificação do resultado de campo. Por unanimidade, julgaram improcedente a denúncia contra os atletas denunciados. Por maioria, julgaram improcedente a denúncia quanto ao Esporte Clube Internacional. Este é o resultado. No dia 15 de dezembro, a bola rolando mostraria quem seria o campeão gaúcho de 91. O empate bastava ao Inter.
Era hora de fazer valer a melhor campanha do campeonato. Não poderia se admitir que o rival desse 2 voltas olímpicas na Casa Colorada. O 15 de dezembro precisava marcar o reencontro da garganta do torcedor colorado com um grito que por 29 vezes já havia entoado. 43, bola para Luiz Fernando para Cuca entrou pelo meio, pode ser o gol, atenção para cá, para lá, preparou, atirou, a bola vai entrando, para fora, pela linha de fundo, o Cuca perdeu o gol. 44 minutos e meio, está terminando o Grenal, está terminando o campeonato. O Internacional, depois de 1984, Marquinhos quando foi tetracampeão. Marquinhos na pista. O Internacional, depois de 1985, nunca mais ganhou. O Grêmio hexacampeão está perdendo a sequência. O Internacional está chegando ao seu 30º campeonato. 30 vezes campeão gaúcho, pode ser o Internacional a qualquer momento. O Grêmio fica em 28. Eu estou pedindo a vibração da torcida. Nós somos campeões. 47. O Internacional está sendo campeão gaúcho pela campanha. 2 minutos e meio além do tempo regulamentar. O Internacional, que ganhou o primeiro título em 1927, vai fechando agora em 1991 seu 30º campeonato. É o primeiro que chega a 30 campeonatos. O Grêmio tem 28. Carlos Martins vai terminar o jogo. 48, 3 além do tempo regulamentar. Muitos dirigentes, jogadores, todos de pé na pista, aguardando o final do jogo. O Internacional vai construindo seu 30º campeonato. 30 campeonatos da história do Rio Grande do Sul. Terminou! Internacional, 30 vezes campeão gaúcho de futebol. Reportagem. Olha aqui, chegando no gramado, onde a torcida começa a fazer a festa. Fazendo! Foguetório, os jogadores se abraçam, é a festa. E aí, Luiz Fernando? Fala, presidente, com um pouco mais de campo. Não, isso é um presente para a família colorada. Aí, presidente Josésmo. Jogadores do Inter se abraçam. Cuca, e aí, Cuca, essa vitória no campeonato que você tanto perseguiu e prometeu à torcida do Inter. Está cumprida a minha promessa, só fui infeliz em perder e não consegui fazer o gol, mas a vontade, o Inter está de parabéns. Aí, Cuca! Fala pra essa torcida que tá te ouvindo pela Gaúcha, Célio. Pode dar um recado pra torcida. O título é deles, né? A nossa equipe simplesmente, eu estou em campo com humildade, a volta olímpica que eles deram, para motivar mais a nossa equipe. O presidente Perante vai entregar a taça. Nos honra entregar essa taça ao campeão gaúcho de 1991. E quero fazer uma homenagem a vocês, atletas do Internacional, do Grêmio Futebol Porto Alegrense e os demais atletas que disputaram este ano praticamente 2.000 jogos pela Federação Gaúcha de Futebol. Meus cumprimentos. Agora Edson vai com os jogadores com troféu pra massa, Ranzolini. O estádio fica mais vermelho, mais vibrante na comemoração do 30º campeonato da história do Inter. Olha a volta olímpica dos jogadores do Internacional. Capitão Célio Silva vai levando o troféu sobre a cabeça. O craque do jogo, candidato a ser craque do campeonato. A volta olímpica dos campeões. A volta olímpica dos campeões gaúchos de 1991. O Internacional vai fazendo a volta olímpica. Atrás dos jogadores vão dirigentes, vão torcedores. É uma loucura neste momento pela Rio na vibração. O Internacional faz a festa do campeonato. Vestiário do Inter. Vezes campeão gaúcho de futebol. Glória do desporto nacional, ó Internacional. A Rádio Gaúcha homenageia a torcida 30 vezes campeã gaúcha e seus dignos representantes. O presidente José Asmus, o vice de futebol Luiz Fernando Záquer, todo o seu corpo diretivo, os funcionários, a comissão técnica, comandada por Cláudio Duarte e, claro, os atletas, aqueles que serão sempre os responsáveis por todos os títulos. Goleiros: Fernandes, Maisena, Ademir Maria e César. Laterais: Luiz Carlos, Jairo, Daniel, Silvan e Ricardo. Zagueiros: Sério, Márcio Santos, Norton, Emerson e Sandro Becker. Meio-campistas: Simão, Cuca, Marquinhos, Júlio, Luiz Fernando, Anderson, Bonamigo e Pedro Paulo.
Atacantes: Alex, Lima, Edson, Elcinho, Gerson, Lê, Tuta e Hilton. Parabéns, Colorado. Parabéns à torcida que sustenta esta verdadeira glória do desporto nacional. Este Colorado das Glórias, orgulho do Brasil. Internacional, 30 vezes campeão gaúcho.